castelo forte é o nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Judas. É o texto que temos tido como nessas últimas mensagens. E estamos aí indo agora para o versículo 12. Estaríamos indo até o versículo 16. Talvez paremos no 15. Um livro que traz muitas informações para a igreja, para as nossas vidas. Eu estarei lendo do versículo 12 até o versículo 16. Judas diz assim, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas duplamente mortas de desarraigadas, ondas brávias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a este foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Oremos mais uma vez, irmãos. Santo Deus, clamamos ao Senhor que o Senhor continue agindo em nossas vidas. Age, ó Pai, em todo o nosso falar, para que em tudo possamos ser fiéis à Tua palavra. Que o Senhor, a Sua palavra, seja pregada, exposta com a fidelidade diante daquilo que o Senhor é, Deus Santo, o único Deus, o Deus poderoso, o Deus criador de todas as coisas, e aquele quem colocou-nos, entregou-nos a Tua palavra, para que possamos dia após dia sermos edificados por ela. Por isso clamamos, fale conosco mais uma vez, guia-nos, conduza-nos, em nome de Jesus que oramos, amém. Amados irmãos, podemos dizer que o tema da nossa mensagem hoje serão os inimigos estão próximos, mas Deus é justo juiz. Se nós fazemos uma avaliação do que já vimos até agora do livro de Judas, podemos lembrar, sempre algumas questões fundamentais do livro de Judas. A primeira é o seu autor, Judas, irmão do Tiago, meu irmão de Jesus. Isso são nos relatados nos primeiros versículos. Judas é esse que nos primeiros versículos ele relata algo que é para a igreja, os salvos em Cristo. Ao vermos isso, deixamos claro que o escrito de Judas, ele é endereçado, ele é propagado para os salvos em Cristo Jesus. Ele está falando para a igreja, para os salvos da igreja em Cristo Jesus. Judas é esse que nos afirma nos primeiros versículos a verdade bíblica do Evangelho, que é esse Senhor que nos chama, é esse Senhor que nos guia, é o Senhor que nos salva. É o Deus que faz toda a obra e que nos tira. É Ele que nos tira do pecado. É Ele que nos coloca. É esse que nos dá a salvação em Cristo Jesus. Nos primeiros versículos temos também Judas reafirmando que diante dessas verdades bíblicas, os cristãos em Cristo, os salvos em Cristo têm as suas responsabilidades. O que chamamos naquela época, naquele tema de responsabilidades dos santos. Mas ao vermos lá o versículo 4, ele muda a tônica do livro de Judas. E ele traz que mesmo diante dessas verdades bíblicas, daquilo que Deus é, das nossas responsabilidades, dos salvos que tem na igreja em Cristo Jesus, ele desperta a igreja para dizermos, no meio da igreja de Cristo temos os nossos inimigos, temos os pecadores, temos os hereges, temos aqueles que lutam contra o evangelho. Isso ele começa a narrar no versículo 4. E diante disso, no versículo 5 ao versículo 7, ele orienta aquela igreja, ele orienta então os salvos em Cristo ali. Pensem que a justiça de Deus aconteceu. Aconteceu diante do versículo 5 ao 7, ele usa os tempos históricos.
ele relembra Abraão, ele relembra a queda dos anjos, e ele então traz ali que os ímpios pagarão. E ele continua então no versículo 8 ao versículo 11, e ele traz algumas características de como esses ímpios agem. E essa então foi a nossa condução até hoje do livro de Judas. E agora no versículo 12 até o 16, Judas também traz outras informações sobre os ímpios. Judas ele traz umas informações utilizando o que chamamos na língua portuguesa de metáfora, que é uma figura de linguagem. Ele faz comparações sobre aquilo que é dois conceitos base e suas características em comum. Então ele traz informações aqui na igreja, aos salvos em Cristo, dizendo: os ímpios continuam agindo no meio dos salvos. Os ímpios continuam no meio da igreja. E os ímpios continuam agindo, e nós precisamos ter a consciência, o saber que isso está presente. Isso quer dizer que Judas então estava orientando os salvos a dizer: cuidado, prestem atenção. Cuidado com as pessoas, com o que elas fazem. Cuidado para que aquilo que nós também possamos fazer, não possamos estar agindo como os ímpios. E assim diante, no versículo 12, Judas começa a descrever algumas características importantes dos ímpios. Nesse primeiro tempo, nós podemos dizer assim, nessa primeira parte do versículo 12, ele diz assim: estes homens são como rochas submersas. O que Judas está querendo dizer aqui, igreja, cuidado, porque no meio da água existem as rochas, existem os recifes. Ele faz uma comparação dizendo que as pedras estão por baixo. Ele faz uma comparação de que o navio, ao se aproximar do seu local, ele muitas vezes é impactado por esse recife que está embaixo, que serve para atrapalhar, que serve para desviar a atenção, que serve para mudar o foco. O que então nós podemos dizer aqui, irmãos, que os hereges são os recifes escondidos, perigosos obstáculos no qual os navios podem bater quando estão se aproximando. Os hereges estão na igreja. Eles podem não ser vistos, mas eles estão dentro da igreja para destruir o corpo de Cristo, para destruir aquilo que Cristo tem feito à sua igreja. Irmão, Judas, ele orienta então a igreja dizendo: cuidado, porque nem todos são salvos. Embora seja um livro escrito para salvos, ele diz: cuidado com os recifes, cuidado com as pedras, cuidado com os tropeços, cuidado porque esses homens, eles agem escondidos, aparentam ser um dos nossos, mas eles estão aqui para destruir, eles estão aqui para mudar o foco. E Judas continua: esses homens, eles também vão em vossas festas de fraternidades, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. O que isso quer dizer, irmãos? Que os pecadores, que os hereges, que aqueles que lutam contra o evangelho, muitas vezes estão orando conosco, muitas vezes estão nos púlpitos, muitas vezes estão cantando, muitas vezes estão lendo a Bíblia. O que ele quer dizer com esse: participam das vossas festas de fraternidade? A fraternidade é a comunhão dos irmãos. É isso que fazemos aqui, a comunhão em Cristo Jesus. Estamos aqui juntos, reunidos, adorando ao Senhor. E o que Judas fala aqui: cuidado, porque no meio das verdadeiros adoradores, há pessoas que vão só para aproveitar, só para distrair, só para brincar com o evangélico, só para mudar o foco do evangélico, mudar a verdade bíblica do evangélico. Diante disso, irmãos, nós temos que ter a certeza de que nós precisamos estar convictos daquilo que somos. Nós estamos estar convictos daquilo que nos está ao nosso redor. Nós estamos aqui falando em Judas e ele continua dizendo assim, não somente para aqueles que estão assentados, aqueles que estão em conjuntos, mas aqui ele começa a trazer uma mensagem específica para muitos que estão na liderança. E ele diz assim: pastores que a si mesmos se apacentam. E isso quer dizer então, irmãos, que Judas aqui está dizendo: pastores que usam o púlpito para falar de si, que usam a igreja para fins financeiros, que usam a igreja para não glorificar a Cristo, mas para glorificar a si mesmo. O que Judas está dizendo é: irmãos, cuidado, cuidado com as pedras, cuidado com os que participam conosco, cuidado com aquilo que você ouve,
Porque tem muitas pessoas fazendo aquilo que não é de Cristo. Tem muitos pastores pregando aquilo que Cristo não pregou. Tem muitos irmãos, muitos líderes que não estão apacentando as ovelhas de Cristo, que não estão cuidando das pessoas, que não estão cuidando do corpo de Cristo como Cristo assim determinou. E aqui Judas, ele então compara e ele então elege todos esses como hereges, inimigos de Cristo, inimigos da igreja. Nesses primeiros pontos aqui podemos ver então que ele usa características que estão perto da igreja. Ele usa características que são visíveis naquela época, os rios, os mares. Ele usa as características das festas, ele usa as características dos pastores, dos líderes. Mas podemos dizer então que até aqui poderíamos dizer, entendi Judas, entendi o que quis dizer. Mas tão importante como ele nos orienta nessa parte, como ele chama a nossa atenção da igreja para isso. Ele continua no final do versículo 12 e também no versículo 13. E ele então traz mais características para nos mostrar como os ímpios são. Queremos dizer aqui, irmãos, o cuidado de Deus para conosco, o cuidado de Deus para com os salvos. Ao detalhar e ao explicar e ao mostrar à igreja o cuidado e aquilo que ela deve ter, e ao mesmo orientar que as nossas vidas, que a igreja de Cristo sempre estará em perigo, porque os inimigos estão próximos. Os inimigos estão muitas vezes dentro da igreja. Os inimigos estão escondidos, mas os inimigos querem destruir. Os inimigos querem nos afastar de Cristo. E diante de todas essas advertências que ele usa esses modelos próximos, agora Judas utiliza elementos da natureza. Ele vai utilizar a princípio a nuvem, e ele diz aqui, esses pastores que a si mesmos se apacentam, são nuvens sem água impelidas pelo vento. Ele utiliza mais 4 metáforas, mais 4 figuras de linguagem, para reafirmar, cuidado com os inimigos. Eles estão próximos, eles estão perto, eles podem nos afetar, se não estivermos firmes em Cristo Jesus. E podemos dizer então o que traz essa informação da nuvem, o que seria isso? Os hereges são eloquentes na fala, mas deixam de apresentar qualquer coisa de importância e que traga realmente a palavra bíblica, a mensagem de Cristo. Irmãos, e a comparação que se faz aqui é um agricultor, aquele que planta e aquele que espera a chuva. E ele olha para a nuvem, muitas vezes quando nós olhamos, hoje vai chover. Mas aqui o que Judas nos orienta é que muitos hereges são como essa nuvem, são enganadoras. Acham que vai chover, mas não chove. Acham que vão trazer coisas para a igreja, acham que vão trazer a mensagem bíblica, mas não traz. E eles são como essa nuvem que enganam, que ao invés de trazer refresco, ao invés de trazer vida, essa nuvem só passa. Elas são como o vento, ela não se produz, ela não traz benefícios para a igreja. Ele então traz essa comparação, os hereges, os inimigos de Cristo, aqueles que estão dentro da igreja, eles são como essas nuvens, aparentam, estão próximos, mas não traz chuva, não traz edificação, não traz vida, não traz melhora. E ele continua usando então a metáfora da natureza, ele usa agora as árvores. Vejam que ele segue a mesma ideia, o mesmo conceito, mas ele vai trazendo informações, ele vai trazendo ideias diferentes, ele vai trazendo informações para que em diferentes aspectos nós possamos ver claramente o inimigo, o perigo, aquilo que a igreja sempre teve e sempre terá, que são realmente pessoas não convertidas no seio da igreja. E agora ele usa a questão da árvore, dos frutos. Como lemos já no início da liturgia, nós podemos ver aqui que o significado desse aqui quer dizer que é uma árvore que está ali. É uma árvore que aparenta ser bela, é a árvore que aparenta trazer benefício também para a igreja, para a sociedade, mas é uma árvore infrutífera. Isso porque os homens ímpios não dão frutos. Irmãos, os hereges, os anticristos, aqueles que não são salvos em Cristo Jesus, não podem produzir,
porque não estão firmados em Cristo Jesus. E a palavra aqui diz assim: árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. O Senhor, ele diz aqui então que essas árvores não podem dar fruto, porque não estão em Cristo Jesus. Isso quer dizer, irmãos, que as pessoas podem estar na igreja, que as pessoas podem vir à igreja, mas se as pessoas não tiverem Cristo, ela nunca produzirá. Ela sempre será um tropeço. Ela sempre estará atrapalhando a igreja de Cristo. Ela sempre estará mais servindo contra a obra de Cristo. Isso quer dizer, irmão, que para a árvore ser boa, ela tem que estar em Cristo. Mas o exemplo que Judas traz aqui, a reflexão dessa metáfora é: olha quantas árvores aparentam ser boas, mas não há como produzir frutos, porque não estão em Cristo. Sem Cristo não há evangelho, sem Cristo não há esperança, sem Cristo não há fruto. E Judas continua dizendo: ondas brávias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Ah, irmãos, quando olhamos para as ondas, aqueles nossos irmãos de praia que costumam ir na praia constantemente, olhamos a onda, olhamos o mar, algo belo, algo parece acostumeiro. E aqui o que Judas orienta nesse contexto é: cuidado que os inimigos parecem uma onda. Lembra quando a gente toma aquele caldo inesperado? Você acha que o mar está ali tranquilo, mas ele vem e te pega. Você acha que o mar está ali, você está dominando ele, mas vem aquela onda ou vem aquela correnteza e te leva para longe. E aqui então Judas usa essa questão da natureza, o mar, a onda. E ele diz: os inimigos são como essa onda. Cuidado, porque ele aparenta estar calmo, ele aparenta ser inofensivo, mas se você não estiver preparado, ele vem e te leva, ele te bate, ele te machuca. Vem essa onda que traz ali as suas sujeiras, traz ali a sua impureza. Nós podemos dizer que o mal que cometem é feroz, indomável, imprevisível e envolve qualquer inocente que esteja por perto. O mar não escolhe a quem ele vai trazer a onda. O mar não escolhe se é maior, menor, mas quando vem a onda ela atinge a todos. Isso aqui que Judas quer trazer à igreja ali e trazemos para nós, porque é a igreja dos salvos. Quer dizer, cuidado, porque os ímpios, eles estão sempre presentes. E se nós não estivermos atentos, eles vão arrebatar nossas crianças, arrebatar os adolescentes, arrebatar jovens, adultos, idosos. Ele não faz distinção, porque a função do ímpio, aquilo que ele tem a fazer é estar no meio da igreja, mas ele não é a igreja. E a ideia dele é afastar, levar da centralidade de Cristo. E para encerrar essa parte, e aí nesse sentido Judas faz a última observação, a última metáfora que ele utiliza aqui. Ele está aí no versículo 13. Vemos então que o versículo 12 e o versículo 13, ele todo traz observações e comparações de como o ímpio age. O ímpio agindo de diversas formas. Isso traz então uma ideia de que as estrelas, como são citadas aqui, estrelas errantes. Se nós olharmos o contexto antigo, nós podemos ver que as pessoas se orientavam. Então Judas ele quer dizer aqui: olhem para o céu, vejam as estrelas. Vocês cuidado para não ser conduzidos pelas estrelas errantes. As estrelas muitas vezes serviam para guiar, mas nós vemos aqui que o povo antigo não se baseava principalmente em navegações pelas estrelas, porque as estrelas poderiam conduzir para o lugar errado. As estrelas poderiam ficar cada hora em um lugar. Isso quer dizer então que Judas utiliza então essa metáfora e essa visibilidade que os irmãos tinham, dizer: olhem vocês com seus próprios olhos, olhem e cuidado, porque os inimigos são muitas vezes também como essa estrela, que aparenta brilhar, que aparenta conduzir para o caminho, mas elas são errantes, elas levam para um lugar distante. Em sua companhia, nenhum cristão pode traçar um curso reto. Diante dessas metáforas, diante de todas essas explicações, Judas orienta então a igreja a dizer: os inimigos estão próximos.
os inimigos agem de maneiras diversas. Os inimigos estão na igreja. Não se assuste. Não se envolva no sentido de que esperar que não haja aqui pecado, que haja aqui realmente somente convertidos em Cristo. Judas, então, diante disso, fala para a igreja: igreja, permaneçam em Cristo, atentos, porque os inimigos estão mais próximos do que aquilo que a gente às vezes pode imaginar. E eles, se não estivermos atentos, se não estivermos firmes, eles irão nos tragar, como uma onda, como uma nuvem, como os diversos exemplos narrados do versículo 12 até o versículo 13. Judas, diante disso, o que nós temos é, com muito amor, o Senhor Jesus, sabendo aqui que Ele utiliza Judas para trazer, Ele mostra aqui o seu amor para conosco. O Senhor Jesus nunca nos deixa à mercê, isentos, mas Ele não nos deixa desprovidos da informação. Ele não nos deixa desprovidos do que pode acontecer. Ele não deixa desprovidos para acharmos que estamos num ambiente tranquilo ou numa vida tranquila. Durante toda a nossa história nesta terra, neste momento, nós teremos certeza e teremos a convicção que o Senhor nos fala que teremos lutas, teremos dificuldades, teremos inimigos. Como narrado hoje de manhã, como narrado em diversos momentos da nossa história, cristãos são perseguidos. Como descrito no boletim, o mundo odeia a igreja de Cristo. O mundo nos odeia. Só que diante disso, Judas fala que muitas vezes o mundo está aqui do nosso lado. Diante disso, nós poderíamos olhar que esperar do mundo, aquilo que nós chamamos de mundo, são aqueles que estão lá fora, seria algo natural para os de Cristo. Mas o que Judas nos mostra aqui é que muitas vezes este mundo que não está lá fora, mas os inimigos estão aqui dentro, porque eles agem contra Cristo. É verdade, eles agem como o mundo lá fora, mas estão ainda muitas vezes encobertos como o Recife. Eles estão ainda muitas vezes descritos como pastores, como líderes. Eles estão ainda muitas vezes descritos como irmãos em Cristo. Mas Judas diz, não são irmãos, porque eles não agem em Cristo. Eles não estão em Cristo. E tudo que eles fazem tenta afastar as pessoas de Cristo. Tentam desviar a comunhão da igreja. Tentam desviar a paz da igreja. Tentam desviar a paz de cada um de nós. E Judas, utilizado por Jesus, ele traz essas convicções. Ele traz essa certeza. Irmãos, tenhamos cuidado, porque tudo isso está próximo. Está perto de nós. E nisso nós poderemos dizer então, que desilusão, que triste. Mas já no final do versículo 13, Judas então começa a reafirmar aquilo que já reafirmou nos versículos anteriores sobre a justiça de Deus. Judas é esse que orienta, que fala, que explica diversas formas, usa diversas maneiras. E é esse então que, depois de tudo, reafirma, a começar no versículo 13, vai até o versículo 15. Ah, que tristeza serão desses. Ah, que juízo virá sobre eles. E ele começa então a dizer, para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Ah, diante desses relatos todos de pessoas que agem de maneira que não devem ser, diante desse relato todos de inimigos de Cristo, de irmãos que seriam irmãos em Cristo, mas não o são, dos hereges, Judas fala, ai deles, eles estarão na escuridão. Quando se fala aqui em negridão das trevas, é o inferno. Ai deles porque eles já estão condenados. Falando para a igreja dos salvos em Cristo Jesus, em Judas, naquela época, e falando para nós hoje, o Senhor nos fala assim, não se preocupe no sentido de que o que eles estão fazendo, eu estou vendo. O que eles fazem, eu estarei punindo.
Eu sou o justo juiz. Eles estão no meio da igreja. Eles agem como vocês, como nós cristãos. Mas eu, Deus Todo-Poderoso, eu os conheço. Eu sou dos corações. Eu sou da mente. Eu sou aquele que conhece a verdadeira história. Eu sou aquele que conhece o nosso verdadeiro coração. E o Senhor então começa a falar que o fim deles já está decretado. Irmãos, aqui dizendo que o fim desses inimigos de Cristo, o fim dos hereges estão determinados, porque Cristo assim já o fez. Diz aqui que nas Escrituras dizendo assim: quanto a estes, aí o versículo 14, foi que também profetizou o Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Irmãos, e aqui então Judas começa a descrever um pouco sobre aquilo que nós, quem sabe, veremos, ou quem sabe não. Ele começa a descrever a volta do Senhor Jesus Cristo. Baseado ali com Enoque, então ele utiliza então o Velho Testamento. Ali há a firmeza aqueles que pregavam o verdadeiro evangélico. Então faz essa referência dizendo: quanto a estes que negaram este verdadeiro evangélico, não se preocupe que já estão condenados. Mas ao mesmo tempo ele demonstra ali aquela igreja dizendo: a volta de Cristo acontecerá. Miríades são anjos, e aqui revela então quando o Senhor voltar com a sua glória e seu poder, os céus se abrirão e Jesus voltará, e os anjos à sua volta. Ele diz: igreja, embora estejam esses ímpios, salvos em Cristo, embora tenham todas essas tribulações da vida, não se preocupe que eles já estão condenados. E olhe para esse grande dia. Olhe para esse dia que Jesus vai voltar. Para esse dia que, tão certo como estamos aqui, que não sabemos se veremos com os nossos próprios olhos, ou se já teremos partido. Mas é certo que Jesus vai voltar. É certo que os céus se abrirão, e aqui, como diz, os anjos descerão com ele. E aí a justiça de Deus será totalmente realizada. E aí todos estes ímpios, todos os hereges, todos aqueles que brincavam com Cristo, receberão o justo castigo. Irmãos, eis que vem o Senhor com os seus anjos. Tenhamos fé, tenhamos a certeza, tenhamos a alegria. Irmãos, tenhamos a perseverança para não sermos arrebatados por esses inimigos de Cristo. Tenhamos a certeza de que a condenação, que as trevas para aqueles que desobedecem a Cristo já está decretada. Mas que no decorrer da história, que no decorrer do tempo, o Senhor estará demonstrando, realizando tudo aquilo que Ele prometeu. E aí diz o versículo 14: quanto a estes que também profetizou Enoque, depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Irmãos, nós podemos notar aqui que a repetição de todos os ímpios, todos que profanaram o nome do Senhor, todos que atearam fogo nos crentes, todos que mataram os crentes, todos que perseguiram os crentes, todos que se fingiram de crentes, todos que blasfemaram contra o Senhor Jesus Cristo. Aqui diz: o julgamento virá. Quando o Senhor voltar, quando os seus anjos estiverem, quando o céu se abrir, não haverá mais tempo. E só acontecerá o juízo, o julgamento final. Aqui o Senhor traz o consolo para os salvos. Embora estejam presentes os ímpios, embora os ímpios estejam aí para nos desviar, permaneça firme, porque o Senhor já venceu a batalha. Diz aqui que os ímpios praticaram de modo ímpio por todas as palavras ofensivas que os pecadores proferiram. Por isso, tomado cuidado com aquilo que falamos. Muitas vezes nós brincamos com o Evangelho, muitas vezes nós brincamos de ser crentes,
Muitas vezes nós brincamos com Cristo. E aqui Cristo está falando, todo mundo, todos, nada ficará impune. Nada ficará sem o julgamento. O que Cristo quer dizer aqui é que não existe habeas corpus. Habeas corpus é um sistema utilizado na legislação brasileira que solta temporariamente aquele que seria o agressor ou aquele infrator. Aqui não existe meios, contatos. Aqui não existe condições de sair inocente se Cristo não nos isentou. Aqui não existe como termos habilidades nossas. Aqui não tem como nos oferecer alguma coisa para Jesus. Aqui não tem como enganar o Senhor. Porque, como já dizemos, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece toda a nossa história. O Senhor conhece realmente quanto nós nos colocamos diante dele, com corações verdadeiros ou não. O Senhor é esse que sabe todas as coisas, governa todas as coisas. E por isso podemos descansar neste julgamento, que não haverá corrupção, que não haverá forma de se isentar. E aí, diante desse julgamento, a condenação para os ímpios, os hereges, é certa. Isso quer dizer o quê? Que a condenação para todos aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus. Todos aqueles que muitas vezes assentaram no banco da igreja e ouviram o evangelho, mas disseram não para Jesus. Todos aqueles que muitas vezes cantaram, leram a Bíblia. Todos aqueles que participaram da convivência cristã, mas que não foram salvos em Cristo Jesus, serão condenados. Isso nos mostra a seriedade do evangelho. Isso nos mostra a seriedade que é estarmos aqui diante de Deus. A seriedade de abrir a palavra de Deus e dizer aquilo que o Senhor tem falado. A seriedade de não alterar, de não tirar e de não acrescentar. A seriedade de não fazermos no culto aquilo que muitas vezes não interessa. Porque é um Deus santo, um Deus poderoso, o único e verdadeiro Deus. É aquele que não isenta, aquele que não retira o pecado, aquele que não atura tudo aquilo que fizeram contra os seus. Por isso, diante da nossa realidade, seja aqui no Brasil e diante do que vimos hoje, os cristãos em Cristo podem se alegrar. Os cristãos em Cristo devem se atentar, vigilantes, mas eles devem confiar na volta de Cristo. Eles devem confiar no julgamento de Cristo. Eles devem confiar na condenação de Cristo. Ou nós podemos estarmos diante dele, ou ele estará voltando. Como cremos que aconteceu com a nossa irmã Dona Conceição. Como ela, a partir de ontem, ao decretar ali o seu estado da passagem desta vida, ela, pela graça de Deus, cremos, encontrou com o Senhor Jesus Cristo. E aí ela já começou a desfrutar das bênçãos de Deus. Começou a desfrutar da glória de Deus. Começou a desfrutar de tudo aquilo que as Escrituras nos traz sobre o que é viver com Cristo. Por isso, diante disso, igreja, não desanimemos. Por isso que diante disso, nós possamos viver com alegria, com fé, perseverantes na palavra de Deus. Por isso, diante disso, façamos tudo aquilo que o Senhor nos tem instruído, confiando no seu poder, confiando na sua ação, confiando que é um Deus que não falha, que nunca falhou e que nunca falhará. Diante disso, dos versículos 12 ao versículo 15, traz essas verdades bíblicas sobre os inimigos de Cristo, mas traz essa verdade bíblica sobre a condenação, sobre o juízo de Deus. Nós poderíamos falar até o versículo 16, mas o versículo 16 nós vamos deixar para uma outra ocasião, se o Senhor nos permitir. Porque somente no versículo 16 ele traz 5 atitudes de ímpios que não agradam ao Senhor. Então nós deixaremos o versículo 16 para uma outra ocasião. E encerraremos por aqui trazendo 2 implicações que poderemos dizer diante de tudo que foi relatado. São
persistente para a nossa igreja, para a nossa realidade, para as nossas vidas. Diante disso, de toda essa mensagem que traz ímpios no meio da igreja e a condenação em Cristo Jesus, a nossa aplicação poderia dizer: não se desespere se as pessoas da igreja te desapontarem. Não se desespere se o pastor da igreja se desapontar. Não se desespere se você achar que na igreja é tudo belo. Se você achar que na igreja não acontece pecado. Se você achar que aqui as pessoas não podem estar lhe falando mal, lhe agredindo pelas costas. O que isso quer dizer é que há inimigos no meio da igreja. Há pessoas que estão aqui para nos tirar do rumo. Há pessoas que estão aqui para nos retirar do foco do Evangelho. Os inimigos estão sempre próximos. Judas deixa claro isso. Então não se baseie a sua fé nas pessoas. Não se baseie a sua fé nos momentos. Não baseie a sua fé nas aparências. Não baseie a sua fé em grandes líderes e grandes pastores. Porque só o Senhor conhece o coração de cada um. Só o Senhor conhece os nossos corações. O que o Senhor está dizendo, a implicação desta noite é: se baseie em Cristo. Se baseia no único que não falha. Se baseia na firmeza que temos. Isso quer dizer, irmãos em Cristo, não olhe para as nossas denominações. Não olhe para as pessoas que estão à nossa volta no sentido de dizer de que elas nunca errarão. Nunca se espante com informações e mensagens que são trazidas muitas vezes inverídicas sobre a palavra de Deus. Muitas vezes nos deparamos com notícias, pastores, líderes, desvio de condutas. Recentemente, antes de ontem, lendo no jornal, um pastor que usou da sua função de pastor e usou ali de pedofilia com várias crianças, 15 crianças mais ou menos, pastores. Há uns 7, 8 meses atrás, dentro da nossa função, atendemos um caso aqui no Vale, alguém que se dizia pastor, e esse pastor começou então a chamar uma criança de 14 anos para ir para a igreja, e a mãe disse: eu me senti segura, porque eles estavam indo para a igreja, era algo bom. E esse pastor então começou a aliciar essa criança de 13, 14 anos. E ele aliciou ela até os seus 18 anos. Esse pastor era casado. E nos 18 anos, essa que não era mais criança foi embora. E aí se descobriram toda a história. Utilizou o Evangelho para aliciar, para desviar. E utilizou o Evangelho para envergonhar a Cristo. Utilizou o Evangelho que é da graça para trazer maldição. Isso quer dizer, irmãos, que diante de tudo isso, não se assuste. Não se assuste com o mundo. Não se assuste com as pessoas. As pessoas são más. Nós somos maus. Nós temos que entender que o que nos faz diferente é Cristo Jesus. O que molda a nossa história é Cristo. O que nos faz isento dessa condenação e desse julgamento é a escolha de Cristo. Porque fora disso, todos somos ruins, pecadores, miseráveis, merecedores da condenação, merecedores de viver nessa escuridão. Há poucos minutos antes do culto, estávamos aqui todos, as luzes apagadas, tinham se acabado as luzes, e quer dizer que todos nós merecemos essa escuridão, todos nós merecemos o inferno, somos ruins, mas é a graça de Deus que nos salva. É esse Evangelho da graça que nos guia. E diante de tudo isso, Judas dizendo, e aí o Senhor Jesus reafirmando nisso através de Judas: cuidado, não confie, no sentido, não se baseie, não força a sua fé em cima das coisas do mundo. Se molde, se fortaleça em cima de Cristo. Cristo é esse que nunca nos desaponta. Igreja, olhe para Cristo. O nosso exemplo é Cristo. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. O nosso modelo está baseado nas Escrituras. Nunca deixemos de buscar ao Senhor. Nunca deixemos de orar ao Senhor para que Ele nos conduza, que Ele fortaleça o nosso coração,
que Ele fortaleça a nossa mente. Tenhamos a certeza de que os inimigos estão próximos. Tenhamos a certeza de que o mundo é mau. Tenhamos a certeza de que o Senhor é o justo juiz. E Ele que retira de nós, Ele que nos escolheu e Ele que nos guarda. Mas Ele estará punindo, julgando todos aqueles que envergonham o Evangelho de Cristo. Todos aqueles que se utilizam do Evangelho para os seus fins. Todos aqueles que lutam ou fazem dia após dia o querer matar os cristãos em Cristo, o querer desviar os irmãos em Cristo, o querer desviar os santos em Cristo. Mas como vimos hoje de manhã, nada poderá nos separar desse amor, porque é Cristo que nos sustenta. Que possamos estar firmes em Cristo, que possamos ajoelhar dia após dia e orar ao Senhor, para Ele cuidar do nosso coração, para Ele não deixarmos sermos atingidos pelas ondas, para Ele não deixar que nós possamos nos guiar pelas estrelas errantes, para Ele não deixar que nós sejamos uma árvore improdutiva, para Ele agir em nós, para que nunca sejamos pedra de tropeço para os irmãos em Cristo, para aqueles recém-convertidos, para os irmãos que estão caminhando na fé e que muitas vezes um desvio, um erro, trazem uma consequência enorme para esses irmãos em Cristo. Mas nós precisamos de Cristo. Nós precisamos firmar em Cristo Jesus. Que nesta noite, diante desse livro rico de Judas, que nós já relatamos desde o começo e paramos agora no versículo 15, possamos caminhar firmemente olhando para Jesus. Possamos sair daqui atentos, convictos, mas sabendo aonde está a nossa firmeza, sabendo aonde está a nossa direção, e sonhando, esperando sim por essa volta gloriosa de Cristo. Porque tão certo como tivemos aqui hoje o velório da nossa irmã, tão certo como podemos ver tudo o que aconteceu, tudo que acontece agora, tão certo como podemos bater, ver, pegar, Cristo voltará. E aqueles que o Senhor não escolheu, não haverá mais tempo. Por isso firmemos, não desanimemos, fortalecemos em Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso sustento. Que nós possamos viver dia após dia, convictos e buscando ao Senhor. Amém?